O amor de Deus para a humanidade é muito grande. A vontade de Deus é que ninguém se perca, que todos venham ao conhecimento da verdade e possam ser salvos. E a regra é só uma, como eu falei ontem: existe um metodismo e é o único, não existem dois. Arrependam-se e creiam no Evangelho e sereis salvos. E o arrependimento tem que ser verdadeiro e não falso, de hipocrisias, porque vocês estão a lidar com Deus que sonda os corações, que conhece as intenções dos corações, que conhece o presente, o passado, o presente e o porvir ao mesmo tempo. Então vocês não podem enganar a Deus. Quando Deus fica em silêncio, vocês pensam que estão a enganar a Deus. O silêncio de Deus não significa que Ele está a consentir ou então está a cooperar com os vossos pecados, com as vossas hipocrisias. Não, o silêncio de Deus é que Ele está a dar oportunidade aos seres humanos, está a dar tempo para ver se eles se arrependam e eles não morram. Mas que esse tempo vai terminar, e quando terminar, esse mesmo Deus que está a te proteger, esse mesmo Deus que está a te dar segurança, esse mesmo Deus que está a te responder, Ele vai te abandonar. Diga amém. Posso ouvir palmas para Jesus? Mas se você entrar no reino e permanecer no reino, de jeito algum Ele vai te abandonar. Ele fez promessa aos seus. Quais seus? Seus filhos e não aos alheios. Ele disse: não te deixarei e não te desampararei, estarei contigo aonde quer que tu fores e todos os dias da tua vida. As promessas são várias para os seus filhos. E Ele disse assim: de maneira nenhuma eu te lançarei fora, porque você veio, o Pai te trouxe e você permaneceu, você creu e permaneceu. Então de maneira nenhuma alguém vai arrebatar você das minhas mãos. Ninguém, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o porvir, nem o presente, nem as alturas, nem o inferno te podem separar do amor de Deus, pois esse amor está no seu Filho Jesus, que deu a sua vida em Golgota, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Diga aleluia. Ouviram o privilégio? Que grande privilégio! Grande privilégio permanecer no Senhor, andando nas pisadas de Jesus, amando a Jesus de Nazaré, fazendo a vontade de Jesus, guardando a sua palavra. Ninguém vai te tirar, ninguém vai te separar do amor de Deus. Ninguém vai, tudo que acontecer, já falei e volto a falar, contra ti, quer de bom como de mal, é Deus que está a permitir, pois todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Mais forte, mais forte. Glorifica Jesus, glorifica Jesus. Eu vos ensinei a permanecer. Esses 23 anos eu tive que permanecer no Senhor. E eu nem sabia que tinha que bater 27 anos. E o mesmo Deus também me poupou, né? Já imaginou no princípio se Ele me falasse: são 27 anos, oh rapaz, como seria o homem? Ia contar. Quanto? 27. Ficou em silêncio. Só mais tarde é que Ele me revelou. E Ele me disse: 27, 27. Assim como o boi de 7 anos, 7 anos de escravidão. Diga-me. Diga aleluia. Por isso eles queriam alongar mais. O propósito deles era 40 anos de guerra. Eles queriam alcançar a chapa 40. E eles estavam a dizer: queremos ver Elias para ficar 40 anos no deserto. Mas eu ia conseguir. Eu então sou duro. Eu ia conseguir. Mas como não depende deles, quando chegou os 27, Deus matou o homem da guerra. Eles colocaram as mãos, mas ainda disseram: não é coisa pequena, não vai ser fácil. E eu comecei as pancadas, no anonimato. Hoje já não é mais no anonimato. São milhões e milhões no mundo inteiro que conhecem a minha existência, mas ontem eu era um desconhecido. Diga amém. Diga glória a Deus. E eu vos ensinei a permanecer. Então permaneça no Senhor. O que há de vir, virá. As coisas que o Senhor ainda não fez na sua vida, mesmo amando o Senhor, é porque Ele está a te ensinar a permanecer, está a te preparar, está a te amolgar
para que as coisas grandes amanhã na tua vida não venham te destruir, mas venham ser bênção da verdade. Diga amém. Eu já pedia desde a Iurde, qual carro que eu pedia, quem sabe? Não, depois, Nissan Sunny foi no princípio. Depois comecei a pedir, sabe o que? Esse mesmo Patrol. Me falaram, o pastor pregou e disse assim: pedir coisas pequenas é falta de fé. Então saí do Nissan pequeno para o Nissan grande. Eu quero Nissan, me dá Patrol, oh Deus. Diga-me. E até hoje ainda não tenho o tal Patrol. Bem forte para o Rei da Glória. Só que o que aconteceu agora, já nem desejo o tal Patrol. Uma vez eu falei, meu carro ainda que fosse, tá vendo? Aquele chassi que tem motor, com volante, o chassi na estrada andar. Para mim, o carro tem que me levar no lugar onde eu quero. Não é luxo, diga aleluia. Mas por que esse desejo, aliás, essa paixão, esse sentimento desapareceu? Pelo tempo, através dos desertos. Ontem eu era apaixonado pelo patrão. Agora não. Um casterlete, desde que anda, não bota óleo. Aplauda o Senhor. Bem forte. Ouviu por que Deus prepara os céus? Entenderam? É para o bem da pessoa. Então permaneça no Senhor. Casamento que não aconteceu ainda, permaneça no Senhor. Vai acontecer. Não é no teu tempo, é no tempo de Deus. Financeiramente há um aperto, permaneça no Senhor. E enquanto permanecer, tens que ser que? Fiel a Deus. Não é permanecer na infidelidade. Aliás, onde há infidelidade não há permanência. Porque o pecado te leva a você a não permanecer. E infidelidade é pecado. Diga-me. Permanecer significa continuar a praticar a justiça, continuar a obedecer a Deus, continuar a fazer a vontade de Deus. Então daqui a pouco você vai ver as coisas vão mudando. Por isso Paulo disse que nós somos transformados, acrescenta, de glória em glória. Por quê? De glória em glória. Mas o teu desejo é que se manifesta já a maior glória. Mas Deus está falando, como é que eu vou te dar maior glória sem te preparar? Vou te dar um pouquinho para te preparar. Depois vou aumentar. Depois vou aumentar. Depois vou aumentar. Eu orava quando eu estava na Quinta Rita para que Deus me desse um carro. Já não é mais na Universal, naquela paixão eufórica das coisas, não. Quando eu saí, então eu dizia, Senhor, Tu sabes que eu não estou a precisar caro para a vaidade. Estou cansado de ser apertado. Aperta aí. Como é que é? Como é que diz aos cobradores? Emagrece. Toda hora. Um lugar de 3 pessoas, ponham lá 5 pessoas. Quantas? Olha aí. E eu, como também sou um bocado ranhoso, eu sentava, eu disse, não, aqui eu vou pagar meu dinheiro. Ele dizia assim, ó, desce, vai comprar teu carro. E quando eu descia o cobrador, o carro após arrancar, todo pobre, mas quero luxo, quero andar, seu pobre, miserável. Amém? E eu comecei a pedir um carro. E me apareceu. Eu dizia antes que era anjo, mas é Emmanuel. Me apareceu Jesus. E ele me disse, pede-me o que quiseres, eu vou te dar. Diga amém. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. E eu falei, Jesus, eu preciso de um carro. E ele riu. Ele disse, carro agora ainda não. Vou aumentar somente mais um bocado do teu dinheiro. E ele me falou, vai lá no bolso, já meti lá o dinheiro. Quando acordei até fui mesmo no bolso, né? Uma voz disse, esse dinheiro está mesmo aí, mas no espírito. Vai se manifestar aonde? No físico.
E se manifestou mesmo no físico. Rui Vaz foi promovido. Minha prosperidade, falar da prosperidade tem que falar do Rui Vaz, né? Rui Vaz, que era supervisor, lhe promoveram. Como é que é? Diretor regional. Veio com o carro dele me apresentar um carro. Eu dentro de mim, esse carro é por causa de mim. Porque o teu salário subiu. Não lhe falei, subiu para o teu dízimo também quer subir. Aplauda o Senhor Jesus. Veio com o carro dele. Mocota. Tua vira, eu disse, traz o carro. E eu saí lá dentro do que? Daquele quartinho que eu dormia com a chávena de azeite lá fora. Consagrei, ainda subi lá, orei. Mas não determinei como lá na Iurde. Não. Orei e abençoei o carro do irmão. Sabia que a coisa já não seria mesmo. Diga-me. Cosminha. De onde Cosminha? Foi promovido. Bem forte para o Rei da Glória. Aplauda o Senhor. Ouviste? E o combo aumentou, mas o carro não. 2 anos depois. Não, 1 ano. Kia Picanto. Pá! Aplauda o Senhor Jesus. 0 quilômetro. E eu lembrei-me que ele disse, agora não, mas vou aumentar o teu dinheiro. Transformados de glória. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. E eu fui com esse carro no monte. Abandonava lá embaixo. Porque eu vivia no monte, o carro também tinha que viver lá. Sol, chuva, perigos. E várias vezes subi com o carro naquela montanha. E as pessoas choravam, lamentavam. Um deles criou coragem, uma mulher. Pastor, estás a estragar o teu carro. Olhando para esse carro é novo. Estás a estragar o teu carro. Eu baixei o ouvido e disse, mulher, vou estragar esse carro e vai vir outros carros. Aplauda o Senhor Jesus. Bem forte. Olha, ele fez assim. Em outras palavras, só quero ajudar. Sim, não estava a estragar o carro. Não pense que você deve estragar para Deus te dar outro. Porque eu estava a buscar a face de Deus e os humanos acharam que eu estava a estragar o carro. Diga-me. Estragou mesmo. Não pense que é mentira. Mas não me arrependi. Começou a babar óleo. Não tem problema não. Diga aleluia. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Bem forte. Glorifica Jesus. Estou a andar na estrada, só fumo. Aí só me gritar. E eu também, minha velocidade, você não consegue ficar ao lado. Na estrada, se você vai me ver, vai dizer, esse homem. Eu não sei conduzir devagar. Eu, para mim, penso que se você não acelerar, o carro vai parar. Aplauda. Toda curva acelerar. Bom, você está da curva, está acelerado. Toda curva, está acelerado. Eu estou a parar, é o quê? Oi, pá, o motor, está a estragar o carro fuma. Amém? Mas eu avancei. Diga aleluia. Somos transformados. Mas para sermos transformados de glória em glória, temos que fazer o quê? Permanecer no Senhor. Bem forte para o Rei da Glória. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Diga, meu Senhor. Meu Senhor, permaneça em mim. Esse é você, né? E agora Jesus responde: permaneça em mim. Canta comigo toda a igreja. Permaneça em mim. Meu filho, permaneça em mim. E eu também vou permanecer em você. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Agora vocês querem que Jesus permaneça em vocês e vocês não querem permanecer em Jesus. E vocês querem permanecer em Jesus sem primeiro acharem Jesus. Não é possível.
Vou terminar a minha mensagem continuando a resposta dos pastores do mundo. Ainda não viste nada do poder que vai se mover no reino de Deus. Sabe como é que eu calei a boca aos inimigos do vingativo da terra? Todo poder que não é do alto é um dom de baixo. E os dons de baixo vêm também com quem? Com frutos de baixo. Amém? O bruxo cheio de poder é um egoísta. Os outros são escravos. Só ele que tem, nunca vai revelar o segredo. Não é assim que acontece lá nos falsos profetas. Não, ele vai te revelar o segredo, você não vai mais de que ele dá dinheiro. Mas eu vos mostrei que esse poder é do alto. Eu recebi e dei a todo mundo. Vocês agora expulsam o demônio. Sabe o que aconteceu na Correia do quê? No Sudão do Sul? Um homem, já estão a operar os africanos, já estão a falar, é incrível. Essa mulher, assim que ele já começou a fazer aí na Tanzânia. E esse mesmo, depois lhe mandei, vai. Olha, lhe trouxeram uma criança que estava muito doente. E ele pegou a criança e gritou: Elias já está na sua terra. A criança manifestou o demônio. Expulsou o demônio com decreto. O demônio saiu. E a criança ficou curada. Diga aleluia. Nunca viu o meu rosto. Não é como vocês que estão a me enxergar assim. Eles só me veem lá na tela. Mas porque eles estão a fazer o que eu estou a mandar, já o poder está neles. Mas está a vir sempre muitos, são vários. Estão a vir me pedir imposição. Como é que é? Afetação. Homem de Deus, me afeta. Me dá poder. Abençoa o meu ministério. Eu quero ter o que você tem. No princípio, eu estava a lhes poupar. Eu falava somente: seja liberto. E eles, como não entendem português, eles estão a pensar que lhe dei o poder. Aplauda o Senhor Jesus. Mas depois, sabe o que eu fiz? Estou a falar os intérpretes, os que estão nas lives, que estão a ajudar os pastores. Diz a ele: tem que ser meu discípulo para receber o meu poder. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Diga a ele. E assim. Então, estão espantados? Pergunta Soninho. Tem domingos ou sábados que eu saio daqui a gemer. E eu falo com ele: mulher, ainda bem que eu estou na cadeia. Hoje mesmo ia dormir na mata. Hoje mesmo nem iria para casa. Talvez iria para casa só para buscar já indumentário. Assim foi a minha vida. Terminava o culto, ia para a mata, ia chorar. Porque o vazio era muito grande. A sede do poder me consumia. Eu via uma reunião amarrada, vazia, sem graça. E eu ia na mata, se deitava lá e gritava: Deus, Deus, eu não aceito isso. Unja-me. Ainda até hoje, eu disse: ainda bem que estou na cadeia. Porque senão, hoje mesmo, não iria para casa. O cara ia me deixar na mata para ir chorar. Porque eu gosto de ficar num lugar onde não tem ninguém para chorar. Amém? Para não me ouvirem. Então vou na mata lá distante, me prostro e começo a chorar. Aleluia. E eles estão espantados que o poder é muito grande, enquanto eu ainda estou a chorar. E eu carrego um espinho na minha alma. Enquanto eu não alcançar a plenitude do reino de Deus, o meu espinho não será arrancado no meu coração. E eu vou vos mostrar o poder que vocês nunca viram. Diga-me. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Glorifica o Rei. Glorifica o Rei. Não, eles ainda não viram, não. Não são vocês. Talvez também você é um pastor que está a vir aí. Está não sei o que, está dizendo: mas isso não é feitiço, é tanto poder, não sei o que. Feitiço? Então vocês estão a querer dizer que o diabo tem mais poder que Deus.
Ah, mas por que os outros não têm? Porque os outros não permaneceram. Primeiro, não foram vocacionados no ofício. Segundo, também não conheceram aquele a quem eles pregam. E se o conheceram, não permaneceram nele. Diga aleluia. Mas eu fui vocacionado, o conheci e permaneci nele. E ainda vou permanecer. E então um pouquinho de poder foi derramado na terra. Não, vocês ainda não entenderam. Como é que esse continente escravo, o continente mais escravo do planeta Terra é a África. Porque onde tem o povo, carvão. Diga-me. Diga aleluia. Como é que pode esse povo amanhã julgar o mundo? Só um milagre. Diga aleluia. É por causa do poder. Se você não sabia, está escrito: o teu povo vai se apresentar voluntariamente no dia do teu. E eles vão vir com o quê? Com santos ornamentos. E ainda tem mais. Eles terão medo de ti por causa de muito poder que eu te darei. Virão com pavor, enrolando-se como serpentes. Diga aleluia. Aplauda o Senhor Jesus. Viu? Não é esse poder que vai fazer. O que significa isso? Que os povos vão vir como serpentes. Serpente fica de pé? Serpente fica de pé? Mas calma aí, eles têm patas, né? Eu nunca vi patas. Tem mesmo? Não tem, né? Ouvi, dizem que as patas andam escondidas da serpente. Como na minha terra, serpente é um mito. Mesmo serpente morta, você não consegue ir lá lhe segurar. É um mito terrível. Já morreu, mas todos vão fugir de lado. Aplauda o Senhor Jesus. Já desde criança, é mentira ou você que diz? Desde criança que já te ensinam, cuidado com cobra. Você está encontrando uma cobra, já lhe mataram, mas você não brinca com ele. Agora você está dizendo isso, que os humanos chegarão diante do homem enrolando-se como serpente. Significa que caídos no chão. Eu vou vos mostrar o poder. E já estou a vos preparar. Quando aquele dia chegar, para vocês não perguntarem, mas isso é o que? É poder nunca visto entre vocês. Diga aleluia. O Espírito do Senhor falou comigo outro dia, diz assim: vai chegar a hora em que nem mesmo os teus discípulos vão ficar de pé diante de ti. Diga aleluia. Se o discípulo, os mais próximos, não conseguem ficar de pé, e a pessoa que está no lugar do amém, o amém são os que estão assentados aí, e outros que estão de pé são os discípulos da primeira linha, mas que todos são discípulos. Diga aleluia. É por causa de muito poder. Isso que eles estão a ver, curar um câncer com o sopro da boca. Isso é o poder. Não deixa de ser poder. É pequeno poder. Vocês estão preparados para vocês verem pessoas que foram enterradas a saírem? Não estão. A terra ainda não está preparada. Mas eu não quero saber se vocês não estão preparados. Quando chegar aquela hora, vocês vão ver mortos a saírem no fundo do mar. Diga aleluia. Vocês estão preparados a ver pessoas que foram enterradas e o caixão arrebentar e a pessoa está saindo debaixo da terra? Estão preparados para isso? Você está pensando que é brincadeira ou quê? Vocês estão preparados para ver o poder de mudar o dia para a noite para dia, de destruir cidades, se mais ou menos o homem se irar? Ainda bem, não. Enquanto vou crescendo, também a minha ira vai diminuindo. Vai chegar um momento que nem sequer uma palavra de juízo vou lançar contra alguém, contra uma entidade. Sabe por quê? Sabe por quê? Vamos guardar esse dia. Um dia preparado que vocês não sabem. Que eu vou destruir essa terra. Esse dia chama-se a grande tribulação. Bem forte para o Rei da Glória.